Fala, gurizada, beleza? Quem está aqui com a gente? Nosso querido Educar. Falamos muitas novidades, viu? De Fala, Educar, carreira solo e outras curiosidades, histórias nunca contadas, que vai ser contada agora aqui no nosso Uma Cerveja com Educar. Então, meus amigos, minhas amigas, prepara tua cerveja e a Coca-Cola também, que uma cerveja irá começar agora mesmo. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos e bem-vindas aqui na Ponta da Agulha. E hoje temos também uma participação da transmissão dos nossos amigos aqui no Instagram. Presença dos nossos amigos aqui presentes no nosso Birra Libre, localizado na Avenida Nilópolis, bairro Petrópolis, em Porto Alegre, saboreando deliciosas cervejas, comidinhas de boteco magníficas. E para que você possa ter na Ponta da Agulha, na sua empresa, entre em contato conosco no e-mail comercial e também aqui no nosso endereço no Instagram. E venha conversar mais a respeito como a música pode sim alavancar negócios para a sua empresa. A cultura fazendo parte com o empreendedorismo junto, levantando as marcas aqui. Educar, meu velho, seja bem-vindo! Valeu! Como é que tá essa força, meu velho? Tudo jóia. Prazer voltar aqui contigo. Já temos um histórico, né? Da outra vez foi bem massa também. É verdade, cara. Um histórico muito bacana. Aliás, ano passado foi uma parceria com o nosso amigo Marcelo Scherer da Desconecta. Marcelo, abraço, meu velho. Marcelo, tu é um baita. Cara, tu fez o show há pouco tempo no nossa querida casa Ocidente, uma casa do De Fala, tua casa de várias bandas clássicas do nosso cenário rock brasileiro, lançando ou relançando, posso assim dizer, a tua carreira solo, meu velho. Como é que foi essa ideia com a carreira solo? Depois vamos falar do De Fala também, que tem novidade. Como é que foi esses insights de, cara, quero trazer meu nome novamente? O lance é o seguinte, primeiro que sim, a gente estava lançando, né, minha carreira solo. Assim, eu já tive várias fases da carreira solo, mas lançando essa fase atual, que tá massa, tá com uma banda nova, muito incrível. Mas sobre o Ocidente, né? Muita gente não sabe que eu fui DJ do Ocidente. Eu fui DJ residente do Ocidente de 85 até 87, mais ou menos. E era incrível, porque eu era um frequentador no Ocidente. Não tinha ainda Oswaldo dos anos 90, que a gente conheceu depois, aquela mistureba, galera na rua. Eu mesmo, depois dos anos 90 pra frente, nem entrava mais nos bares, só ficava na rua de quarta a domingo, dormia no sofá, já dormia até na Redenção, já morei uma semana na Redenção. Mas assim, no início de tudo, né? O Ocidente foi um desdobramento, né, da época da Esquina Maldita e tal, aquela coisa toda, que era um pouquinho mais adiante ali na Oswaldo Aranha. Inclusive, a própria Oswaldo Aranha tem uma história do jazz, dos anos 50, um monte de coisa assim, que ali sempre foi um ponto focal de cultura, né, assim. Então, no início dos anos 80, né, se eu não me engano, em 83, o Fiapa abriu o Ocidente, que era um bar de gente doida, gente do teatro, gente da música, gente da literatura, atores. Isso era muito legal da Porto Alegre dos anos 80. Todo mundo convivia junto, assim, jornalistas, escritores, toda essa galera que eu falei e tal. Então era muito rico, assim, tu aprendia muita coisa. Eu era um gurizinho chegando em Porto Alegre, sou de Porto, mas não morava aqui, né? Cheguei de volta em 83. E eu peguei, assim, na verdade, 83 foi quando eu comecei no Ocidente. Mas ele começou no final dos anos 70, né? E aí eu cheguei lá, novinho, tipo, naquela onda super UK, europeia também, assim, aquela coisa Depeche Mode, gótico, não sei o quê, num visual, assim, sem gênero, assim, aquela coisa, né? E aí virei, assim, tipo, um mascote do Ocidente. Quando eu vi, eu virei DJ do Ocidente. E aí lá tinha um toca-disco e um cassete. Esse era o equipamento. E aí toda semana o Carlinhos, que era o gerente, me dava dinheiro para eu ir no centro, eu ia na Pop Som, que era uma loja maravilhosa. Uma loja tipo aquelas que tu vê nos filmes antigos, que tinha cabines, tu ficava na cabine ouvindo disco. Eu pegava uma pilha de disco. E eu já conhecia muita música, porque eu morei no Paraguai, morei em Foz do Iguaçu, meu pai trabalhou na Itaipu. Então lá a gente pegava a TV do Paraguai. Então a gente via todos os clipes The Police, The Clash, tudo aquela coisa. A gente era fanático, a gente é eu e o X, né? O Gustavo Aguirre, que já tocou na Cachorro Grande, já tocou com a Justa Causa, que é uma banda clássica aqui de Porto Alegre. E eu conheci ele lá, ele é chileno, o pai dele trabalhava no Itaipu também. E a gente gostava de Stones, se convenceu no colégio. Vamos fazer uma banda, aquela história toda. Aí conhecemos um guri que morava do outro lado da rua, tinha guitarra, blá, blá, blá. E aí, quando eu vim para Porto Alegre, ele acabou vindo junto. A gente foi numa banda Fluxo, que acabou virando The Fala. Mas enfim, Então a gente tinha acesso a essa cultura toda, né, já do pós-punk, do new wave.
E também no Paraguai comprava disco foda, 180 gramas, lacrado, aqueles discos gringos, foda, tinha vários discos assim. E aí, quando eu cheguei em Porto, era uma cultura mais... Tava numa época assim que o nativismo era o pop. A gurizada toda era pilchada, tomar chimarrão, borguetinha do grande cara, que nem eu falei outra vez, né? E o Ocidente foi assim um facho de luz. Cheguei lá e tal, me descobri e virei DJ lá, comprava os discos, todos, né? Já tinha esse conhecimento da música eletrônica, do synth pop, da coisa toda. E eu fui o primeiro DJ mesmo oficial do Ocidente, né? Então foi muito legal estrear o meu trabalho solo, a nova fase do meu trabalho solo no Ocidente, né? Porque faz parte da história do bar, o bar faz parte da minha história. Tenho raízes, né, em Porto Alegre que começam no Ocidente. Não, tudo bem. Começam no Ocidente, começam nas Rua da Aranha, essa coisa toda. E o que é esse meu trabalho solo novo, né? Eu comecei há um ano atrás, comecei no Espaço Marinha aqui, um show que reunia, assim, os grandes sucessos da Fala e tal. E conversei com a banda e disse, ó, a banda tá inativa, né, agora e tal. O que vocês acham? Eu posso usar o nome da banda e fazer uns shows e tal? Eles falaram, tudo bem, beleza. Né, conversei com a Biba, o Flu e o Castor. Eles, tranquilo. Eu já tinha feito isso uns anos antes com o Johnny Zanei, lá de São Paulo, do ABC. A gente fez bastante show, tava morando lá em São Paulo e tal. E aí eu acabei voltando pra cá. Acabou acontecendo a pandemia, aquela coisa toda, né? Sim. E aí, quando voltou tudo ativo, eu falei, preciso voltar a tocar e tal, não sei o quê. E conversei com a banda e disse, posso fazer? Eles falaram, não, beleza, vamos fazer. E resolvi, né, fazer show tocando os clássicos de Fala e tal, com uma banda nova, inclusive com o Júlio Sasquatch, né, o nosso Ian Pace na bateria já e tal. Ian Pace do Rock Gaúcho. Exato. Né? E aí começamos a tocar e tal, não sei o que, fizeram alguns shows e tal, não sei o que. Nisso, você sabe que tem, todo ano o Castor produz o tributo ao Miranda ali no Ocidente, que é um grande momento de reencontrar os amigos, reencontrar os músicos da época e tal, não sei o que. E o The Fala sempre participa, né. Então, no ano, não sei se foi no passado ou retrasado, não sei. Aí o The Fala participou, o original, Flu, Biba, Castor e eu, e tocamos 3 músicas, assim, mais ou menos. Agora, nesse ano, a gente tocou, e foi um delírio, a gente tocou 10 músicas. E outra, junto com o Marcelo Fornazé, né? O Marcelo Fornazé voltou pra banda, tocou, ele é um cara clássico da formação depois da Biba, né? Do Kings of Bush, nos anos 90 e tal. E aí essa banda ficou incrível. Imagina a banda original mais o Fornazé, que é um músico inacreditável e um cara maravilhoso, né? Assim, a gente se diverte muito com ele, é muito legal, muito divertido. E aí assim, a gente fez esse show, tocou 10 músicas junto e pra variar, se olhou assim e disse, tá muito bom isso. E todo mundo tava lá, pirou também. Aí começaram a surgir, né, propostas de shows e várias coisas e tal. Pro ano que vem também tem várias coisas já sendo armadas. Esse ano vai ter um ou outro. E aí a gente falou, vamos voltar, entendeu? O Castor mora em Maceió, como todo mundo sabe, então é uma complicação, assim, a gente tá numa época, Porto Alegre tá até sem aeroporto, a gente passou agora por essa enchente, que é um momento pesadíssimo, a gente tava falando até, foi uma pandemia 2.0 e pegou as pessoas desprevenidas e detonou tudo, né? Como vocês têm que lembrar também, tem gente que ainda tá em abrigo, tem gente que não tem casa mais, entendeu? Não é assim, acabou. Muitos músicos perderam instrumentos e tal. Então assim, não é porque parou de chover que acabou, né, galera? Se liguem que o bagulho tá rolando ainda e as pessoas precisam de ajuda. Mas enfim, depois desse show, a gente resolveu se reunir de novo. E aí eu falei assim, esse é um grande momento para fazer uma coisa que eu quero fazer há muitos anos, que é usar o meu nome solo de novo, né? Tocando, obviamente, músicas do The Fala, tem todo esse legado do The Fala, mas tocando também músicas que são com o nome The Fala, mas basicamente são solo. O disco da Popozuda, que é o Miami Rock, e o disco da Amanda, que é o que veio depois, que é o Superstar, são basicamente discos solo meu, onde eu toquei todos os instrumentos, só não toquei bateria no Superstar, que foi o Bacalhau do Ultraje que tocou. E são discos basicamente solo, entendeu? E são músicas que ficaram muito conhecidas, assim, mais do que a época antiga, pós-punk e tal, porque pegou uma época bem pop do rock, foi uma época que estava explodindo em Porto Alegre, a Atlântida, a 107, pop rock, e a Amanda entrou com tudo, assim, explodiu, a gente tocava para 5 mil pessoas, festival, tudo que é coisa. Então, resolvi retomar isso. Inclusive o estilo da época do Superstar, que é punk pop, aquela coisa meio Blink, mas também bem Ramones, assim, né? Sempre gostei dessa coisa desse punk mais pop, bubblegum, basicamente, né? Então, reassumiu essa identidade minha na minha carreira solo e, claro, inserindo ali clássicos de Fala também, mas focado nisso, né? Nesse meu trabalho da Popozuda, da Amanda, e com várias músicas novas que são nesse naipe também, assim, entendeu? E aí eu dei essa virada.
porque além de tudo, o Júlio, além de ser um tremendo baterista, meu melhor amigo e tudo, ele também é meu produtor. Ele é um baita produtor também. Então, ele é um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso com o meu nome de novo. Porque tem aquela coisa, né? A galera pensa assim, o do cara é doido de varrer, não sei o quê, não dá pra confiar no cara, o cara vai vir com a meia no pau, não sei o quê. Não, galera. Todo mundo tem fases e fases. A minha fase agora é uma fase, assim, de celebrar o meu legado, de mostrar que eu tenho outros lados, entendeu? E tá muito legal. A gente viaja pelo interior todo aqui, a gente já tem shows marcados pra Santa Catarina, pra Rio de Janeiro, né? E em contato direto com esses fãs, meus e do The Fala, né? É aquela coisa assim, acabou aquela era de ficar achando, não, o músico tá no pedestal, não se mistura, não sei o quê. Eu nunca fui assim, né? Mas eu acho que isso era um mito que se vendia para as pessoas. Mas não, cara, é legal é tu tá onde o povo tá, tu tá junto com o povo, tu conversar com as pessoas. E tá sendo muito revigorante, assim, sabe? Tá em contato direto com as pessoas, ouvir as histórias, saca? Tem um cara que me contou que a namorada dele, quando ele começou a namorar com ela com a Baby Doll, que era uma música do Superstar, e fez toda uma história assim, né, com a música, e eles se encontraram e namoraram por causa dessa música. Aí depois ela teve câncer, entendeu? E sobreviveu e tá super bem hoje. E aí os dois estão juntos, e eu encontrei eles no show e tal, todas as histórias. E tem tudo que é tipo de história, entendeu? Tem cara que diz, eu transei ouvindo a tua música, botei o teu nome no meu filho, sabe, umas coisas assim. Mas não só isso, o lance de estar numa festa com a galera, entendeu? Tipo assim, isso que é legal. Eu acho que é um mundo diferente, é um mundo de conexões, um mundo de estar mais próximo de todo mundo. É um mundo que está sempre à beira de acabar, entendeu? Então muita coisa mudou, muitos conceitos mudaram e eu tô nessa viagem. E tô curtindo muito, tô muito feliz com isso. Isso mudou a minha vida também. Eu devo isso também muito ao Júlio, né, o Júlio Sasquatch, que fortaleceu o meu nome, fortaleceu a ideia que eu tenho de mim mesmo, assim, pensar, cara, tu tem um legado, tu não pode ignorar isso, entendeu? E isso inclui as coisas do The Fala, isso inclui as minhas coisas solo, isso inclui toda a minha carreira internacional como DJ, isso inclui toda a minha história em Porto Alegre, na Oswaldo Aranha, isso inclui as músicas novas que eu vou estar lançando a partir de agora, né? E um outro cara também muito importante também é o Odoni, que é um cara que é dono de um pub maravilhoso que chama Beer Pub, lá em São Marcos, que nos abraçou totalmente. E eu falo assim, o Sasquatch é o consigliere daqui e o Odoni é o consigliere da montanha. Então, assim, são caras que me botaram pra cima, botaram um espelho na minha cara e disseram, esse é tu, acredita nisso, entendeu? E é isso, e eu tô transbordando isso. E é transbordar alegria, felicidade, amor, eu acho que o mundo precisa disso. As músicas são assim, o meu comportamento é assim, o meu envolvimento com as pessoas é assim, entendeu? E o meu trabalho está me propiciando isso. E aquela coisa, a gente é profissional. A gente hoje tem uma baita agenda, vocês podem entrar no meu Instagram, né? educar.defala, tá sempre lá, a agenda disponível. Uma baita agenda legal, tocando em tudo que é lugar. A gente tem merchan, né, do Defala Educar, que é com a Produto Oficial, que é uma marca genial do Marcão aqui de Porto Alegre. Aqui no canal, que é um cara genial também, músico também, um cara que manja tudo e que trabalha para os músicos, tá ligado? É um cara genial que criou essa marca, que é a marca oficial dos merchan do Rock Gaúcho, entendeu? E a gente está organizado, entendeu? De uma maneira diferente, acreditando no trabalho, e as pessoas estão vendo isso, estão acreditando. Cada vez a gente marca mais show, todos os lugares que a gente tocou até agora, a gente sempre sai com um show marcado de volta. Que eu tava te contando, né? O The Fall antigamente tocava e nunca mais voltava na cidade, porque queimava o filme. Primeiro que era muito estranho, né? E depois porque tinha eu numa porra louquice infernal. Mas mesmo o The Fall hoje, o The Fall é também uma banda comercial, entendeu? E comercial no melhor sentido possível. O que é ser comercial? É chegar no maior número de pessoas, é fazer o trabalho de uma maneira acessível, consumível, entendeu? Não adianta só enlouquecer, entendeu? Em geral, as pessoas querem se divertir, querem curtir, querem estar contigo. Hoje é mais importante, talvez, do que as músicas, as pessoas terem acesso a ti. As pessoas verem o que tu tá fazendo e tu abrir essa porta, né, da tua casa, do teu coração e tal. E é isso que a gente tá fazendo. E o The Fall também. O The Fall volta com tudo agora, com uma formação maravilhosa. Pô, o melhor possível, né? E assim, cara, os dois trabalhos caminham juntos e se retroalimentam, entendeu? A gente é muito amigo também, o The Fall e tal. E nunca brigamos. Vocês nunca brigaram. Nunca brigamos, a gente sempre. Questão de objetivos sempre pessoais ficou. de cada um. Isso, ficou uma porta aberta pra gente poder fazer coisas juntos, entendeu? Eu fico triste quando as bandas brigam, entendeu? Tem tantas bandas aqui do Rock Gaúcho que deveriam estar tocando hoje, que são importantes pra nossa cena e não conseguem porque tretaram, entendeu?
Mas espero que façam as pazes, hein? Não vou dizer quem, mas tô torcendo. Nunca é tarde, gente. Olha, quanta banda que tá voltando, retornando e fizeram ali. Cara, tudo é uma conversa, né, velho? Porque assim, o que é importante? A cena é importante. Tanto a cena, digamos, consolidada do rock gaúcho, quanto a cena nova, né? Na cena consolidada a gente tem todo mundo. Tem acústicos, tem o James da Tequila, tem o Jax, tem a Rosa. Os acústicos do lado. Tem também o Carlinhos que está detonando com a BD e tal. Tem o Duda Calvin. Cara, tem um monte de gente que estão fazendo show, que estão tocando, que estão ali junto com o seu público. E a gente tem também uma cena nova que começou e meio que povoou a Cidade Baixa como a minha cena dos anos 80 povoou a Oswaldo Aranha. Sim. Que, assim, pra mim, é a primeira cena de rock, não desmerecendo as outras, que o rock gaúcho sempre foi legal, né? Sempre teve coisas inovadoras e coisas, assim, pop, legais, que pega pra caramba, assim, e tal. Essa cena, pra mim, é uma cena muito similar àquela cena dos anos 80, porque é inventiva, é diferente, é diversificada, tem tudo que é estilo de banda, de música, de músicos e tal. E outra, as letras são muito boas. As letras falam sobre o que está acontecendo agora, com essa curiosidade de agora, e com uma poesia diferente, uma poesia diferenciada, tá ligado? Eu acompanhei isso de perto, porque eu tive uma festa no Panamá, ali na Cidade Baixa, né? O estúdio do Mu, da galera e tal. E que era uma festa deboche que, basicamente, toda semana tocavam bandas novas. Eu vi todas as bandas. Eu vi Ovo Frito, eu vi Transmissão Beta, que pra mim é a maior banda de Porto Alegre, da Ana Plá e da John. Eu amo eles, eu inclusive vou produzir eles. É um segredo ainda, mas já tô contando. Produzir uma música com eles. Eu vi Isótopos, pra mim é a maior banda do país, não só de Porto Alegre, que é uma banda incrível. É uma banda que eu vejo... Não tô dizendo que sejam influenciados pelo que eu fiz, mas eles vêm do mesmo veio, entendeu? Somos ETs do mesmo planeta. Só agregando, a gente tá vivendo uma espécie de Rock Grande do Sul 4.0, cara. Porque um monte de banda é isso e tem várias outras, cara. Claro. Tá uma onda de música nova muito efervescente. Metanoia. Metanoia é maravilhosa. Chuva Doce também lançou um disco novo legal pra caramba. E são bandas... Templo de Sofia, já ouviu? É maravilhoso. Cara, tem muitas bandas, a gente pode ficar... Assim, quem não conhece, por exemplo, também Ovo Frito, ainda precisa conhecer. E outra, várias bandas com mulheres maravilhosas, tocando instrumentos, cantando, todo mundo junto, sem muito assim, isso é banda de mulher, isso é banda de homem, tá todo mundo junto, entendeu? Essa galera se respeita, se curte. Então, assim, é um movimento e um momento maravilhoso pra nossa música. E, ao mesmo tempo, pra mim, é um momento onde eu finalmente entendo que, sim, eu sou parte do rock gaúcho, tá ligado? Porque eu sempre dizia, né, rock gaúcho não existe, não sei o que, por vários motivos. Um ranço, porque o The Fala sempre foi uma banda esquisita pra Porto Alegre, e a gente nunca se considerou, ou foi considerado, rock gaúcho. Porque a gente era amigo de todo mundo, TNT, Charles, Ney, todo mundo, né, Cascaveletes, a porra toda. Mas a gente fazia um som muito diferente, era uma coisa pós-punk, era uma coisa mais groove e tal, e o rock gaúcho sempre foi uma coisa mais sessentista, setentista, aquela coisa rock clássico, que eu amo, né? Eu venho daí também. Mas a gente tinha um pouco essa coisa, assim, né? Aquela iconoclastia, um negócio de bater de frente e tal. Mas sim, a gente faz parte, e a gente ajudou a construir isso. E a gente construiu em terrenos diferentes, edifícios diferentes, mas faz parte dessa cultura. E aí essa minha volta, né? Primeiro com The Fala, sei lá quanto ponto zero, né? 60.0, e aí agora como Educar, né? Solo, eu percebi e assumi esse meu lugar no rock gaúcho, e é muito bom, é legal fazer parte disso, é legal assumir e saber que tu faz parte disso. E assim, eu sempre fui amigo de todo mundo, eu sou recebido de braços abertos por todos e também curto todo mundo. Tô sempre por aí na estrada com o Jax, com o Malenotti, com o Quindim, com todas as gerações, tá ligado? Tu teve agora semana passada o nosso amigo Carlos esteve presente, né, Carlão? Junto com o Soccer Dance, cara. Isso. Pô, maravilhoso, cara. O meu corpo tava, a minha cabeça não. Mas aí, tipo, aliás, aquele vídeo lá eu tava com a guitarra desligada, né? By the way, fumando cigarro no palco, tipo. Mas é estilo, cara. Não, é que. É isso. Não, e eu nunca tinha ido no Sgt. Pepper, né? Mas o Coninho é um baita também, é uma banda muito legal. Essa noite. Ele é parceiro, né? Inclusive do programa. Essa noite foi incrível também. Juntou, o Oli Júnior também, um cara demônio, assim. A banda tá muito boa também, só que tem que sempre curtir. Cara, tu falou da carreira solo. Interessante a gente destacar que tem um trabalho muito legal pra gente agregar aqui no nosso papo de bar. Esse disco aqui, cara. Cara, não é porque tu tá presente aqui não, cara. Mas é um disco muito desconcertante
pro lado hip hop, pro soul, R&B. Isso eu sinto muito, cara, De La Soul, o África Bambaataa. Cara, tu passeou ritmicamente muito legal aqui nesse disco, né, velho? O que acontece é que, assim, quando a gente Tu falou aquele dia, eu acho que eu te mandei mensagem, tu nem tem CD, né? Tu brinca, né? Não? Eu nunca guardei nada, sempre foi tudo totalmente displicente. Tipo assim, eu tive uma carreira mudando, mas não mudando muito. Sim. Tive uma carreira longa no exterior. Primeiro como um cara do funk, né? Com a Popozuda, não sei o quê. Depois virei DJ de música eletrônica, house, techno, essas coisas todas. Uns 6 anos eu toquei na Europa, Estados Unidos, Austrália. E foi por causa do disco Miami Rock 2000, que tem um cara que é o Daniel Hexman, que é um DJ alemão, que tem um selo chamado Man Recordings, que é fissurado pro funk brasileiro. Ele viajava pro Rio, comprava os CDs piratas, aí descobria quem eram os artistas, ia atrás. Caralho, o que é isso? E aí, assim, através do Hermano Viana, que é o irmão do Herbert Viana, que é um cara que fez um livro, assim, há muito tempo atrás, quando ninguém sabia direito que era funk, ele fez um livro sobre o funk carioca. E ele conhece o Flu, né? E eu tava trabalhando na produtora do Flu, que era Def. Então, na verdade, comprei esse CD e o cara recortou e botou aqui. Pois é, incrível isso que eu tava vendo. E aí o Flu me falou, ó, tem uns alemães que querem falar contigo pra lançar a Popozuda. Eu tô falando isso, esse preâmbulo ou pós-âmbulo, porque é o seguinte, os caras queriam lançar e eu não tinha mais a master do disco. Eu perdi a master do disco. Aí eu falei, cara, é o seguinte, então vou fazer o seguinte, eu refaço algumas músicas do disco e faço umas novas. E aí a gente lançou o meu disco Frenético, que saiu em 2005, que me levou pra Europa, toda essa coisa e tal. E é isso, né? Tipo, eu não tenho nada guardado. Minha mãe tem um monte de coisa guardada, isso que é legal. Massa. Ainda bem alguém da família. Alguém guarda. Mas aí esse disco é um disco que, assim, em 93, quando a gente foi tocar no Hollywood Rock, né? O The Fala tocou no Hollywood Rock, foi o primeiro grande festival, assim, com bandas que estavam bombando na época. Chili Peppers, L7, Nirvana, Alice in Chains. Foi incrível esse festival, né? A gente conviveu com toda essa galera também, né? Ano passado fez 30 anos, cara. Foi pois é. Só histórico, né? E aí eu disse assim, cara, nós temos que ir pra São Paulo, né? Aquela coisa longe demais das capitais, do Gessinger, aquela porra toda. Eu ainda acho que é um pouco assim, pra te falar a verdade, mesmo com a internet. A presença física não tem como... Como é que tá os anos 90 em Porto Alegre? Uma breve recordação na cena que tava fraca? Não, nos anos 90 era incrível. Era assim, era totalmente underground, mas era bombado, né? Só que, né, o que acontece? As bandas daqui também sempre tiveram uma cena muito forte. É que nem o funk no início na Europa. Os MCs diziam, bah, pra que eu vou sair do Rio? Eu faço 5 shows cada fim de semana, ganho uma fortuna. Aqui falam a minha língua. Eles falaram, é isso, sabe, assim, zoeira. E era difícil levar eles, né? Na época que eu comecei aí, eu conhecia vários deles e dizia, pô, galera, você tem que vir, aqui tá bombando e pá e tal. Depois acabou rolando, né? Sim. Mas aí é isso. Aí a gente sempre falou assim, falar, cara, a gente tem que ir pra São Paulo, a gente tem que ir pra São Paulo, tal, aquela coisa. É um clichê, mas era uma realidade muito forte na época. Como eu te disse, ainda acho que é um pouco. Aí tá, quando eu fui pro Hollywood Rock 93 com a banda, eu falei, tá, eu vou ficar aqui, eu toco as coisas daqui, eles não quiseram ir. Só que aí foi se afastando. Eles acabaram fazendo o disco D.Fala, aquele com PH, com Tonho Croco, que é maravilhoso, né? Teve o D.Fala já sem eu, né, galera? Tem isso, né? Aliás, uma vez que a gente fez um show da Popozuda no acidente, na época da Popozuda, depois do show uma guria disse assim, agora tá muito melhor o show, ninguém aguenta o show com aquele Educar. Eu falei, realmente, ele é muito mal. Mas, enfim, aí eu fiquei em São Paulo, aí eu comecei a trabalhar com publicidade com o Dudu Marotti, que é um baita de um gênio. Foi um cara que... do Jota Quest, Skank, da porra toda. Só que, Marcelo Dudu, tudo assim o cara já produziu, Pato Fu, Marisa Monte, todo mundo pensava que o cara já produziu. Só que acontece que nessa época eu comecei a trabalhar com ele tinha um estúdio que ele montou, foi o primeiro estúdio de música eletrônica mesmo, assim, sabe? Ele foi do Keith Ingeborg Robin, né? Foi uma das primeiras bandas eletrônicas, grupos eletrônicos de São Paulo e tal. Ferviam bastante lá na cena. E ele construiu esse estúdio e ele trabalhava com trilhas, jingle, propaganda, um monte de coisa. Só que ele foi o primeiro cara a utilizar samplers, loopings, essas coisas todas, que era a minha área. Eu já estava ligado nisso há muitos anos, né? Desde o Kings of Bullshit, né? Que foi um disco que eu coproduzi, que já era com computador. Na época era um Amiga, Atari, sei lá o que era, uma coisa super antiga. E quando eu conheci ele era de uma banda chamada Tarsila, que eu conhecia também, já dos anos 80. E ele falou, tô com estúdio, não sei o quê, e comecei a trabalhar com ele. Aí comecei a me embrenhar pelo lance da música eletrônica. Eu fazia jingle, fazia locução, fazia letra de música, fazia tudo, trabalhava direto com ele. E aí nisso eu comecei a juntar dinheiro também com esses trabalhos e tal. Eu comprei meu primeiro sampler, que era um Emax.
Desculpa, Max é o que foi usado no primeiro disco de Fala, que foi a primeira vez que usaram um sampler, né, em um disco, né? Era um Ensoniq, que era um teclado gigantesco, um floppy disk ainda, né, que eram os discos onde armazenavam informação, e era um equipamento que as bandas de country usavam nos States. Eu descobri isso pelo seguinte: eu produzi o Câmbio Negro, que é uma banda visceral do rap lá de Brasília e tal. Eles fizeram um primeiro disco de banda no hip hop, metal, assim, todo mundo tocando pra caramba e tal, até o Alf do Rumbora do baixista e tal. E, os caras queriam matar eles, né? Pavilhão também produzi MRN, produzi o Pivete. Quando eu morei nos anos 90, produzi todo mundo do rap lá. E aí, assim, eu fiz esse disco, né? E quem participou desse disco foi o TC Islam, que é filho do Africa Islam, eu acho que era da galera do Bambata lá, né? Do Soul Sonic Force, aquela coisa toda do início do hip hop nos anos 70 no Bronx, né? E aí, esse cara veio, ele era um gurizão e tal, não sei o que, participou do disco. Aí ele ficou olhando assim, cara, tu produziu essas músicas nesse teclado? Aí eu falei, sim. Eu falei, mas isso é um teclado que os caras usam no country lá, como é que pode? Eu falei, Brasil é assim, cara. A gente se vira. E aí foi isso, né? Eu comprei esse sampler. Inclusive o Fred Chernobyl tem um, eu não sei se ele não vendeu já. Ele também tinha um, porque ele viu usando e falou, pô, esse sampler legal. Nós éramos os únicos caras que tinham esse equipamento, né? E era aquela coisa, tinha pouquinho tempo de memória, tinha que se virar e tal. Nesse sampler eu acabei produzindo o Meu Nome é Educar, né? Com 8 canais só, pouquíssima memória. E eu tava muito afundado, assim, amando essa onda eletrônica do hip hop da época, que era mais R&B. Era uma coisa que pegava o R&B clássico, mas transformava numa coisa eletrônica, e injetaram isso no rap, né, na época. E eu curtia muito isso, comecei a produzir assim, e aí saiu esse disco maravilhoso, né? E na época, por causa desse disco, também comecei a produzir as bandas de hip hop e tal. Então foi o meu primeiro trabalho sozinho, com equipamento eletrônico, com sampler e tal. Mesmo. Totalmente. Feito em casa mesmo, assim. Quando esse disco saiu, ele também foi chocante. Ele também foi um disco similar aos discos de Fala que eram esquisitos pra época, tá ligado? Porque na época os caras diziam, mas o que é isso? E a galera do hip hop também dizia, mas que estranho. Começou a tocar na rádio e tal, mas aí não teve grana pra continuar. Deu um rolo lá com o meu selo que lançou. Foi um fucking disappointment na época, mas foi incrível pelo seguinte, no Brasil ainda não... A Warner só fez a distribuição. Só a distribuição. Não tinha na época, dentro do pop brasileiro, uma vertente do novo soul R&B eletrônico, né? Que era o pós-hip hop. Depois desse disco começou a aparecer remix do Cidade Negra, não sei o que, mas eu falei, tá vendo? Eu tava no lugar certo na hora errada. Mentira, agora pode ser que eu tô um pouco atrás do tempo, então é legal porque aí eu consigo trabalhar, pelo menos. Tem uma frase que é assim, né? Quando a galera descobre o Educar, a sua vertente, que tá influenciado, já muda, pula pro outro, né, cara? Você sempre tava antenado nas coisas. Hoje, com a internet, hoje em dia já tá tudo, né? Não é só isso, tipo, eu me posiciono no meu trabalho hoje de uma maneira diferente. Tipo assim, eu entendo hoje, assim, que as pessoas não têm como acompanhar essas mudanças sem fim toda hora e tal, entendeu? Acaba sendo um empecilho para chegar nas pessoas. E a palavra-chave para mim hoje é comunicação. Não posso botar nada, não posso botar ruído nessa comunicação. Ela tem que ser pura para as pessoas poderem entender. Então é todo um processo que aconteceu comigo como pessoa, como artista e tal, não sei o quê, e reflete na minha música. Tanto que eu estou há 1 ano fazendo um projeto Educar, solo, antes com The Fala também, mas já era, né, a banda similar e tal. E fazendo um mesmo tipo de som, focado no rock, focado no punk rock, focado na música pop, focado no punk bubblegum, entendeu? Então, pra mim é prazeroso também, entendeu? Fazer uma coisa que tem continuidade, assim, que não tá toda hora mudando, entendeu? Claro, eu continuo ouvindo tudo que é tipo de som, coisas novas, coisas antigas, pesquisando, indo atrás das coisas, mas ao invés de... O que acontece? Eu me apaixono por um negócio e eu quero replicar aquilo. Como eu não consigo replicar, acaba virando a minha música. Tem uma historinha do David Byrne, né, que eu sempre falo que eles moravam juntos em Nova York, lá no Lower East Side, perto do CBGB, né, o Talking Heads no início da carreira. E aí, um dia eles chegaram em casa, os outros 3 da banda, e o David Byrne estava tocando uma música, ele ficou olhando para eles assim, tipo, olha só essa música que eu fiz. Não, ao contrário. Ele disse, olha só, e ficou tocando, né? E os caras, que música maneira, vamos gravar. Ele falou, não, isso aqui é Superstition do Stevie Wonder. Os caras, não tem nada a ver. Era uma coisa assim, ele achava, era a interpretação dele. E eu sempre tive isso, eu quero dar a minha interpretação das coisas, entendeu? Mas agora sim, esse trem
Não estacionou, mas ele tá andando numa velocidade que as pessoas conseguem pular nele e seguir junto comigo, entendeu? Eu não quero mais ficar sozinho nesse trem, botando carvão. Porque naquela época a velocidade era muito mais lenta. E eu era muito mais rápido, entendeu? Então dava um descompasso desgraçado. Agora estamos ok, tudo equilibrado, tanto que o resultado tá aí, entendeu? O meu trabalho tá prosperando a full. Aliás, né, quem quiser também contratar, né, o meu show solo, que eu também toco bastante música do The Fala, claro, óbvio. É só falar com o Júlio Sasquatch, entra lá no meu Instagram e dá uma olhada. O número eu não vou lembrar porque eu não consigo lembrar nenhum número da minha casa. No Instagram tem, galera, o Júlio Sasquatch, o próprio perfil do Educar de Fala, né? Não, educar.defala, né? Lá tem todos os contatos e contatos shows. Cara, algumas curiosidades trazer aqui, cara, que eu não vejo ninguém falar, cara. Bom, tu é um cara que escreve vários tipos de textos, mas me chamou um pouco a atenção a primeira faixa do disco, O Filho de Egum da Mata. Tu teve alguma influência de questões de crenças, religiosidade? Me chamou a atenção isso aqui, estava até pesquisando a origem do Ogum da Mata, interessante. Sim. E tem até umas vertentes dentro dele que traçam um pouco da tua personalidade. Uma coisa intensa, frenética, uma coisa que tu não te acomoda e tal. Me chamou a atenção um pouco dessa influência de texto. Dentro da religião, eu sou filho de Ogum, né? Assim, porque a minha família, próxima da minha mãe, da minha avó e tal, são da religião afro-brasileira, entendeu? Cresceram nessa religião e eu cresci desde criança. Então, é uma influência pra mim. Esse disco é uma homenagem, né, assim, a esse pai e tal. E é uma coisa que eu cresci desde pequeno, né, dentro dessa coisa da religião, dos rituais, da coisa toda, entendeu? Eu não frequento mais, assim, sim, mas é uma coisa que eu cresci dentro e cresceu comigo. Tu tem um respeito, um carinho, venera. E é uma religião brasileira, né? Afro-brasileira, mas que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui foi sempre muito forte, foi assim, como que se diz, embrionário, assim, da religião, entendeu? Então, claro, eu cresci com essa influência dos meus avós, né? Bacana, uma coisa até meio Jorge Benjor, né, cara? A São Jorge, né, da brasilidade, cara. Aliás, tem muita brasilidade nesse disco aqui. E o São Jorge, o Ogum, ele é um guerreiro, né? Ele é um ponta de lança, ele sai dando porrada. É como eu sou, entendeu? Hoje eu sou mais pacífico, hoje eu tô mais tranquilo, mais zen, mas a energia é poderosa. Daí depois desse caminho, cara, do trabalho solos, daí tu foi mais no The Fala, como tu citou agora, né? O Miami 2000, cara, é mais, digamos assim, 70% educar e 9,9% educar. O Miami Rock 2000 eu gravei sozinho, tudo, entendeu? Era o meu bebê, era a minha ideia. E foi uma coisa assim que começou... Isso estamos falando o quê? Final 2000, né? A gente está falando, início de 2000, começou, essa onda toda começou em 99. Na verdade, essa onda toda começou quando eu conheci o hip hop. Porque o funk carioca é um filho bastardo do hip hop. Tanto que na gringa... Aqui foi meio embrionário para isso? Sim, porque foi quando eu comecei a produzir. E assim, para mim, os estilos musicais, mesmo as pessoas, mesmo os gêneros, eu não vejo divisão entre as coisas, entendeu? Acho que a gente vive num mundo que quer dividir as coisas e isso causa muitos problemas para todo mundo. Não tem que dividir, a gente faz parte de uma mesma coisa, todo mundo, tá ligado? Então eu sempre tive essa visão. Então assim, claro que tudo que eu fiz me levou sempre para um caminho que faz parte de tudo. Nada é separado. Aí, esse disco é um disco de black music, tá ligado? E o hip hop é black music, é uma coisa... O rock é black music, tá ligado? A galera esquece disso, sabe? Eu até vi o Black Pantera, que é uma banda maravilhosa, falando assim, cara, galera, rock é som de preto, rock é black music, tá ligado? E é verdade. Não só isso. A África... Nós derivamos dos pretos, né? A África deu esse embasamento todo do ritmo, né? Dessa coisa ritualística, entendeu? Que permeia tudo. Permeia todas as músicas que a gente escuta hoje em dia. Da eletrônica, do pop, da porra toda, entendeu? Então, tipo, quando eu fiz o disco da Popozuda, era um disco de reverência a isso. De reverência a black music, de reverência à cultura brasileira, à cultura do Rio. Muita gente pensava assim, o cara tá tirando onda, que tá tirando sarro. Não é, cara, eu tava absolutamente apaixonado por aquilo. É a minha visão daquilo. De fora, talvez, às vezes, né? Não de dentro do gueto de fora, mas sim, é uma visão respeitosa daquilo. Uhum. É porque a vida é divertida, minhas músicas são divertidas, o meu trabalho é divertido. Então, eu sou zoeiro, mas eu não tava zoando o estilo, não tava zoando os caras, os originais. Até uma coisa assim... Muita gente fala assim, tu é o culpado de a gente hoje só escutar funk.
De certa forma eu sou, porque assim, até o DJ Cassiá, o DJ Cassiá, que é um DJ foda daqui do funk, pioneiríssimo, um dia me encontrou e disse, bah, cara, muito obrigado, porque tu realmente ajudou a gente aqui. E o que acontece? Lá no Rio, as gravadoras estavam querendo pegar o funk de novo e botar pra estourar, na época que saiu a Popozuda. O que acontece? O Malboro é um cara que fez, né, aqueles discos clássicos, né, o Funk Brasil e tal, e aí ele tirou o funk do gueto naquela época, início dos anos 80, e explodiu no Brasil inteiro, né? Feira Jacari, a porra toda botou no mainstream. Só que assim, o funk é uma música de gueto e ele sempre vai estar no gueto. Depois que o funk paulista estourou e mudou as regras do jogo, botou o hip hop junto, aquela coisa toda, aí mudou. Hoje o funk é mainstream, apesar de ainda ser gueto. Mas naquela época era super gueto e os caras ficaram meio assim e tal, não sei o quê. Quando saiu a Popozuda, começou a tocar em rádio de rock, fez o crossover. Aí daqui a pouco começou a tocar nos bailes. Fez o crossover pros dois lados, entendeu? E a Sony estava interessada em contratar o bonde do Tigrão, mas estavam meio em dúvida. E aí eles me falaram isso, eu falei, cara, contrata, mas é já, os caras são foda, tá ligado? Os caras são tipo os Beatles e os Stones do funk numa banda só. E era isso mesmo. Contratou, estourou, tá ligado? Não que eu que fiz, mas tipo assim, o meu trabalho ajudou a abrir também essa porta, entendeu? Então sim, eu também sou responsável pelo funk. E eu acho isso massa, porque o funk é uma música extremamente brasileira. É uma música do improviso. É uma música que naquela época era feita nos computadores vagabundo na sala, a galera com microfone de karaokê. Tipo, foda-se, tá ligado? Foi uma atitude punk, né? Se pensar. Totalmente punk, do it yourself, tá ligado? E hoje, claro, é uma música sofisticada, é uma música que tem vários elementos incorporados. Mudou, é um mainstream. Hoje o mainstream brasileiro é o funk, mais quase qualquer coisa. Claro, ainda tem pagode, ainda tem sertanejo e tal, mas pra gurizada é o funk e o trap, né? Que também é um derivado. Então, assim, eu acho muito legal essa movimentação toda e de ter uma música que é enorme no país, que é brasileira, que é feita aqui de um jeito brasileiro. Então, isso é muito a ver, porque antes a gente só ouvia música gringa e bandas brasileiras copiando a música gringa, se for ver. Agora é diferente, agora a gente tem uma identidade brasileira nas coisas que estão acontecendo no pop brasileiro. Tem muita gente que não gosta. E a galera de fora pegando, se inspirando daqui do funk brasileiro. Claro. O Black Eyed Peas, ele cansou de... E a gente tem a Anitta, né, cara? A Anitta é o Michael Jackson, o David Bowie, a Madonna, todos esses grandiosos numa mulher só. Uma mulher gigantesca, poderosíssima, incrível, assim, fodida mesmo, assim, tipo, ela tem que ser um orgulho nacional sem ninguém contestar, tá ligado? Tem gente que reclama, fala mal, fala, cara, vocês não sabem o que estão falando, velho. Saca? E ela é reverenciada fora também, como tu disse, quer dizer, não só uma businesswoman, mas uma empreendedora, mas uma mulher de visão, uma mulher que entendeu uma coisa cultural que estava acontecendo e fez aquilo explodir no mundo inteiro, tá ligado? Eu posso ter ido antes pra Europa com funk, mas quem bombou e sedimentou e fez o bagulho foi ela. Claro que com mais recursos, mais dinheiro, mais tudo. E sendo uma artista, não dá nem pra me comparar com ela. Mas a visão é essa, né? De olhar as coisas e botar os seus 50 centavos e fazer aquilo florescer. Então, no Miami 2000, cara. Cara, até musicalmente, até não vejo tanto, não curto tanto a Anitta, mas, cara, uma coisa que tem que tirar o chapéu justamente que ela abriu caminhos. Abriu e ampliou, né? Porque já tava uma coisa pavimentada e ampliou. Isso aí, cara, não dá pra negar isso aí. Popizou a coisa toda. Por isso que é muito parecido com esses artistas gigantescos, artistas de estádio dos anos 80, que pegavam uma coisa e transformavam aquilo numa coisa grandiosa, assim. Isso se perdeu com o tempo, porque a velocidade das coisas, a conectividade da internet, as redes sociais, isso aqui. Então, assim, ter alguém que nem ela hoje, é um milagre. É simplesmente um milagre, não esqueçam disso. Miami 2000, cara, eu lembro, e até hoje tem, até quando a gente postou no Instagram divulgando, até eu te perguntei, tu me permite usar Popozuda para causar mesmo, impactar. Não ouvi comentários, mas eu conheço pessoalmente, vai ter uma minoria, tá perdendo a qualidade musical, sei o quê, o Popozuda, E, cara, não, né, tia? Pô, olha o que a comunidade ninjitsu fazia, cara, pô, foi... E no Miami 2000, cara, na época, quando tu lançou, tu sentiu um pouco dessa distorção da galera do rock que te seguia? Como é que foi recebido na época? Foi, assim, a galera do funk não gostava. Dizia, mas guitarra no funk, a galera do rock detestava. Tipo, funk na guitarra, pra variar. O The Fallen sempre teve no meio. E o que é o caminho do meio? Lembra do Buda? Caminho do meio, velho. É o único caminho que existe. E a gente tava no caminho do meio. Mas era demais pra cabeça das pessoas. Com o tempo, a galera do rock foi vendo, mas é meio AC/DC. E a galera do funk começou a samplear guitarras, inclusive samplear a própria Popozuda. Começou a ter guitarra no baile funk por causa da Popozuda, tá ligado? E outra coisa, não esqueçam
que o baile funk, que não chamava baile funk, era baile, entendeu? No Rio tinha o Big Boy, tinha esses caras todos que tocavam rock, pop, funk anos 70, James Brown, essas coisas todas, tudo no mesmo baile. E a galera ia na periferia dançar rock também, tá ligado? Porque faz parte da música negra, tá ligado? Faz parte da música pra dançar. E aí isso foi se separando, se segregando por preconceitos, entendeu? Por ideias imbecis. E esses caras já estavam nos anos 70 fazendo isso. Então a Popozuda é filha deles. O meu trabalho é filho desse movimento, do movimento black do Rio de Janeiro. Os caras ouviam rock, velho. No baile. Tá ligado? Era a música popular da época também. Os caras ouviam MPB, os caras ouviam funk dos anos 70, os caras escutavam de tudo. E isso que criou o funk carioca. O funk carioca é essa amálgama toda. O funk carioca inicial ali, da segunda onda, sei lá, dos anos 90, 2000, os caras sampleavam The Smiths, sampleavam Guns N' Roses, tipo assim, muito a fuder, tá ligado? E isso é um espírito do The Fala. Por isso o The Fala tava no seu lugar certo fazendo funk. Na época chamava The Fala, mas como eu te disse, era basicamente um disco solo, né? Por isso também que eu retomei isso. E outra coisa, eu tenho uma carreira longa. Eu comecei a tocar com 10 anos de idade, tô com 55, e o The Fala, sei lá quantos anos tem, 30, talvez mais até. E a gente pegou várias gerações. Hoje no meu show vai gurizada, vai gente 30 plus, vai gente 40 plus, vai gente 50 plus, vai todo mundo, tá ligado? E tá lá, todas as músicas estão lá, todo um legado tá lá. O legado pra mexer os rabos, né? Novamente, né? Abrindo fronteiras, sempre foi o The Fala. Algum momento, o Edu, parando, eu estava novamente ouvindo os discos, compartilhar aqui uma reflexão aqui, momento de reflexão aqui. Anos 80, os 2 primeiros discos, hip hop, samplers, Scratch, instrumentos fora da curva. Tinha extintor no primeiro disco, vocês usando ali, cara, sabe? Tudo que a porcaria que imaginar, tinha. A galera adorava, mas no mainstream, comercialmente falando, não vendia. Aí viemos anos 90. Aí veio mais hip hop com funk metal, coisa... Né? Todos os discos de Fala não foram feitas mais de 1000 cópias. Se tu tem um disco de Fala, guarda, porque é raro. Nunca foi feito. Todos os discos acabaram. Só o Kings of Bullshit, que é da Cogumelo, que o João da Cogumelo acabou fazendo mais cópias, né, naquela época. Mas os outros, Lote pequeno. Tudo lote pequeno e não foi renovado. Por que acontece? Desculpa ter me atravessado, mas é um assunto pertinente a isso. Claro. As gravadoras nos anos 80 eram multinacionais, eram gravadoras grandes e tal, tinham muita grana. Eles investiam grana em todo mundo. Se tu dava grana ou não, eles investiam. O The Fala viajava para tudo que era lugar pago por eles, ficava em hotel pago por eles, se alimentava pago por eles, fazia todos os programas de TV pago por eles, tudo, tá ligado? E não vendia uma porra de um disco. Só que nós éramos uma banda, como se diz na época, uma banda cult. Ligado? Era uma banda que dava um respaldo cultural para a gravadora. Então era tipo assim, a gente tem o Nenhum de Nós, a gente tem o Engenheiros do Havaí, a gente tem o TNT, a gente tem o Garotos da Rua, que estavam bombando. Mas vendiam bem. Eram a parte cultural, fazia esse papel. Nós era a banda para iniciá-los, nós era a banda. E então, na gravadora, na época, era legal para eles ter isso. Dava um respaldo cultural. Tocava, obviamente, nas rádios independentes. Tocava na Maldita, tocava na Ipanema. Mas não era uma coisa, não se comparava com as outras bandas. Mas, o que acontecia? Eles davam um prazo para tu te desenvolver e ver o que acontecia. Eles contratavam uma banda e só chutavam a banda depois de 3 discos. O The Fala era para ter feito 3 discos na BMG. Começou como RCA, depois BMG no selo Plug, né? Mas a gente desistiu no terceiro, porque eu queria fazer um disco diferente. Eles queriam que a gente fizesse um disco que nem o segundo disco do The Fala, mais naquela linha mais hip hop, mais rock. Já proto funk metal, né, by the way. E aí eu disse, não, quero fazer um disco ao vivo só de músicas inéditas, gravado aqui em São Paulo, e meio Guns N' Roses, Motley Crue, e hard rock, Aerosmith. Os caras batem, tá louco, tem que fazer um disco que nem o outro. Eles queriam, mesmo sem a gente vender, que a gente fizesse o terceiro disco. Eu que cancelei o contrato, atravessei o centro, fui na galeria do rock, entrei na loja do Chicão da Devil, na Devil Discos, e eles querem fazer um disco assim, assado. Ele falou, bora. E aí foi isso que aconteceu. A gente saiu de uma das maiores gravadoras do país, os caras pagando tudo, para ser independente, num período de 1 hora. Independente mesmo, sem dinheiro, fudido, se fudendo. Até peço desculpas aí pra banda, mas... Bom, a Biba nem tava mais, né? Ela sentiu que... Sim, ela já tinha saído, saiu logo mais do show histórico que vocês fizeram no teatro aqui em Porto Alegre, que era pra ter sido o lançamento do segundo disco, e vocês focaram já na fase hard rock, né?
Isso sempre foi assim, no lançamento do primeiro disco a gente só tocou as músicas do segundo. Por isso que eu digo, hoje eu faço um trabalho estável, entendeu? Comparado com tudo isso. Às vezes eu tenho que lutar um pouco com as ideias, com os demônios criativos dentro da cabeça por causa disso, mas tô de boa. Se tivesse o The Fala ter dado uma continuidade de um determinado estilo de som para depois ter mudado um pouco, variação sonora e rítmica, de repente o The Fala não teria dado um up ainda maior na trajetória de vocês? Eu acho que nos anos 80 é difícil, assim, porque o que a gente fazia era muito underground, né? Por exemplo, tinham bandas que nem Capital Inicial, que nem, sei lá, Violeta de Outono, os próprios Fellini, que faziam parte desse underground. Mas era um underground pequeno, era organizado, tinha bastante show, tinha bastante público, mas ainda assim era pequeno, comparado com, sei lá, com Engenheiros, por exemplo, né? Que já estava estourando. Então, nessa época eu não sei, assim, não sei se a gente tivesse seguido alguma coisa, o que ia dar. Porém, nos anos 90, sim. Quando o The Fala estava no auge do funk metal, ali, do Hollywood Rock, aquela coisa proto-Faith No More, pós-Faith No More, já 93, assim, 90, 91, 92, 93, esse período. Se a gente tivesse seguido fazendo isso, mais um ano talvez tivesse feito a diferença, sabe por quê? Em 93 o rock brasileiro estourou de novo, com o Miranda, com os Titãs, porque eles tiveram... Banguelo, excelente. E tinha MTV bombando essas bandas, tinha rádio tocando. E aí teve aquela explosão com Raimundos, com Skank, com todo mundo dessa época. Planet Hemp. O The Fala era a ponta de lança disso tudo. Só que a banda acabou antes. A banda acabou em 93. Aliás, isso aqui é um filho do The Fala, né, cara? Os caras endeusam vocês. Fora que era pra eu ter produzido o usuário, né? Eles me chamaram pra produzir, eu me caguei, não fiz. Inventei uma desculpa furada e até hoje eles tiram onda na minha cara. Era pra eu... Chama de cagão até hoje? Cagão até hoje. Era pra eu ter produzido isso e teria sido incrível. Mas eu não tinha produzido nada sozinho. Eu tinha coproduzido o Kings of Bush de 91, 93, do The Fala. E aí eu fiquei, puta, não sei. Depois até aconteceu uma coisa incrível. O Sérgio Espírito Santo, que é um cara de uma banda chamada Tubarões Voadores, que foi a primeira banda brasileira a misturar música brasileira, forró, metal, antes de todo mundo. Antes até do Chico Sainz, tá ligado? E esses caras me chamaram pra produzir. E eles sabiam, porque todo mundo era amigo lá no Rio, que eu tinha cagado pra trás com o plano de falar, olha, cara, nós não vamos deixar tu cagar pra trás, tu vai vir aqui, tu vai produzir o nosso disco. Aí eu fui produzir o disco, e aí virei produtor também. Depois produzi Detonautas, Comunidade, Chico Sainz, todos os caras do rap que a gente falou, por insistência desse cara, do Sérgio. Até hoje ele me fala isso. Fora o seguinte, né, o The Fala tocou no Hollywood Rock por causa do Sérgio, cara. O cara era um cara que era nosso amigo, era fã da banda, tinha a banda dele. O que ele fez? Escreveu pra Cogumelo, me manda uma caixa de discos, comprou os discos. Olha só o cara, velho. Foi lá nos jornalistas que se faziam, que eram os jornalistas que iam decidir quem é que ia tocar no Hollywood Rock, uma banda independente pra tocar no Hollywood Rock, que não tava no mainstream, não sei o quê. Levou o disco Kings of Bush, do vinil ainda. Os caras disseram, cara, vocês têm que botar essa banda. Claro, a gente era amigo de vários desses jornalistas também. Mas eles não estavam muito cogitando o The Fala. O The Fala não estava em alta. O The Fala estava em decadência quando tocou no Hollywood Rock. Apesar de ser aquela banda que fez aquele show. Vocês podem olhar no YouTube, uma tremenda banda. Uma banda totalmente sintonizada com a época. Botando pra foder. Inclusive com a meia no Tico e tudo, velho. Sacou? Zoando o Chili Peppers antes deles, tocando Give It Away, a porra toda. Por causa desse cara, ele foi lá, botou... E os caras disseram, bah, vamos botar o The Fala então. E a gente, inclusive, estava viajando, quem produzia a gente na época era o... Bah, me deu um branco. O cara que produziu o traje. Bah, se ele ver isso, vai ficar puto. Produtor? Não, show. Produtor. Cacá Prates. E ele tinha ônibus, e a gente viajava no ônibus dele, tocando no interior de São Paulo, não sei o quê. Ele estava produzindo o The Fala na época do Hollywood Rock. E aí a gente estava viajando... Foi um momento mais próximo do mainstream do The Fala? Foi bem próximo, assim, mas naquela zoeira. O próprio Márcio, né, Petraco, falou que ele foi lá na TV, o show, né? Pensando, bah, os caras vão estar lá, 70 mil pessoas, o palco desgraçado, tudo foda. Aí ele olhou e falou, putz, os caras são os mesmos chinelos do Osvaldo, só que nesse setup diferente, né? Era isso, o The Fala tinha essa coisa, né? E aí... O que era mesmo? A parte do Hollywood Rock. Não, porque a gente descobriu na estrada. A gente tava viajando, aí ele parou pra comprar um jornal, pegou aqui, olha que o The Fala vai tocar no Hollywood Rock. Nossa, caralho, tudo por causa do Sérgio Espírito Santo. Muito obrigado, publicamente, Sérgio Espírito Santo, tu é o cara. Ele fez todo o network de conexão, colocar vocês lá. Uhum. Apostou em vocês. Foi visionário nesse ponto. Ele sabia o que a gente tava fazendo.
E ele sabia que a gente tinha que estar nesse festival, e a gente tinha que estar nesse festival, entendeu? Era a única banda brasileira daquele momento que representava todas aquelas bandas que estavam ali. A gente era grunge, a gente era new metal, a gente era funk metal, a gente era MPB, a gente era a porra toda. E foi demais pra cabeça das pessoas. Curtiram. Tinha fãs pra caralho. No fim do Kings of Bullshit CD, tem uma música que chama Apoteose, que é nós na Apoteose, lá no Rio, na praça, que no Rio foi lá, né? E a galera berrando The Fala. A galera berrando The Fala. Foi no fim assim, do show que eu peguei uma máquina de cortar cabelo e raspei as lãs cor-de-rosa, joguei na galera e uma massa berrando, assim, tipo, a gente era conhecido no underground, entendeu? E aquele festival foi um festival underground, mainstream, mainstream, né? Próximo mainstream. Tanto que o Kurt ficou puto, né, quando ele descobriu que o festival era patrocinado por cigarro. Ele falou, putz. Aí botou o pau pra fora, fez um monte de merda. Fez aquele show horroroso. Aliás, eu assim também, não é horroroso, cara. E aí que tá. Pra mim, o mundo se divide entre quem gostou e quem não gostou desse show. Desculpa falar. É que assim, eu vi lá, eu tava lá. Foi o show mais punk que o Nirvana já fez. O do Rio e do São Paulo, os dois foram assim. Mas o Rio foi pior, porque ele já tinha descoberto, né? Cara, os caras tocaram Real do Duran Duran, com o Kurt na batera, já com o... Mas aí foi em São Paulo. Não, no Rio. Tocaram no Rio. No Rio? É, o Duran Duran foi no Rio. Já com o Dave Grohl na guitarra, já proto, né, Foo Fighters. E foi incrível. Foi um show caótico. Foi, assim, o auge do punk, do underground, do grunge. Pra mim, assim, aquele show é um divisor de águas. Sei que tem muita gente que não gostou. Mas eu amei, assim. Eu falei, caralho, eu brigava, galera. Como vocês não entendem uma banda? Hoje, cara, o Baldo, eu achei do L7 desse linha punk pesado, cara, foi um caos. Porque o Nirvana veio daí. O Nirvana acabou ficando um pouco mais pop, por consequência, né, do sucesso. E isso é uma coisa que sempre fudeu com a cabeça do Kurt. Incomodando o Cobain também. Fudeu a cabeça do Kurt. Inclusive, ele tava mal nessa época, entendeu? Já tava assim, mal. O próprio show do L7, se prestar atenção no show ali, tem um trecho, acho que quase não falando do show ali, assim, questão de segundos, tá o Kurt mamado aqui. Não, ele não tava mamado. Ele não tava mamado, cara. Ele tava em crise de abstinência de heroína, tá ligado? Ele tava sempre agarrado numa garrafa de Pepto-Bismol, que é um negócio nos Estados Unidos que é parecido com aquele leite de magnésio que a gente toma aqui, só que é rosa, né? Ele tava sempre tomando aquilo porque ele tava sempre com dor de estômago. Porque não tinha no Brasil heroína, tá? Não conseguia que nem nos Estados Unidos, então ele ficou mal aqui. Ele tava sempre mal, cara, sempre mal. E a Courtney, uma leona, não deixava ninguém chegar perto dele. Uma segurança total, né? Ali já era meio começo do fim dele, né? Assim, já foi. Em seguida ele já estava detonado, assim. Porque ele era um cara de ideais, né? Ele tinha o ideal punk dele, o ideal underground, que não teve como manter com todo o sucesso mainstream que que o Nirvana fez, entendeu? Então na época foi foda isso aí. E foi legal que a gente teve uma baita convivência com as bandas e tal, nessa época tem várias histórias, mas a melhor de todas é que... Mas de onde veio a história da Meia, cara? Como é que veio o desenvolvimento da história? O The Fala sempre foi uma banda espírito de porco, né? De chacoteiros desgraçados. Bom, Porto Alegre, o Way tava estourada, né, no Brasil e tal, era o grande hit dos caras, a gente adorava a banda, adorava esse disco. E a gente resolveu, a gente já tava tocando nos shows, vamos tocar no show. Aí eu falei, então vou tocar com a Meia no pau. Porque é uma coisa que os Chili Peppers faziam, né? Isso é uma tradição dos Chili Peppers, né? Cocks and Socks, eles chamavam. E aí, além de tocar Give It Away com a Meia no pau, a gente ainda botou no fim de Give It Away Sweet Leaf do Black Sabbath. Porque aquele riff é o riff de Sweet Leaf no fim da música, né? Então assim, foi uma puta de uma zoeira. E os caras ficaram loucos, a gente falando, caralho, velho, os caras tocaram a nossa música antes da gente e tal, não sei o quê. E ainda botando o Sweet Leaf, e eles ficavam loucos com o meu visual também. Era uma coisa, assim, filhote do George Clinton em 2028. Né? Pulando o cabelo, tudo colorido, um monte de coisa. E a gente aparecia direto na MTV e tal. E às vezes os caras das bandas vinham assim, mas quem são vocês? Aí os caras perguntavam pra produção, quem são aqueles caras lá com cabelo colorido e tal. Ficaram loucos com a gente. E tinha um ambiente onde todas as bandas conviviam, né? Assim, no camarim e tal. A gente conversou com todo mundo. Flea, Anthony Kiedis, todo mundo vinha falar com a gente, tá ligado? Tipo assim, falava, cara, tem uma banda assim no Brasil, que loucura. Mas a parte mais legal foi o seguinte, como eu ficava com a Meia no pau, os gringos pensaram, Brasil Banana Samba, vamos ficar pelado, todo mundo vai ficar pelado. Tu foi o precursor da Meia no pau, eu fui inspirando a galera. Aí, tipo, e copiando os caras ainda por cima. E aí, tipo assim, eu tava no Rio, na Apoteose, tem as arquibancadas, né, do carnaval, e embaixo dessas arquibancadas é que ficavam os camarins. Aí tinha as escadas pra fora e tem as escadas pra dentro, né?
Eu tava andando assim, subindo as escadas, aí eu vi alguém chamando, ô. Aí eu olhei assim, tava umas 4 ao 7, olhando pra mim assim, elas viraram de costas e abaixaram as calças, as 4, assim, mostraram a bunda. Esse é o momento auge da minha vida. O segundo, o momento auge da minha vida foi ter mostrado a bunda no Jornal Nacional, né? Porque o Maurício Brusley, né, um cara, um crítico de música famoso da época, entrou num corte ao vivo no Jornal Nacional, né? Do Hollywood Rock. E era a hora que o The Fall estava tocando, a gente abriu o festival, né? Tava assim começando a escurecer. E eles, estamos aqui no Morumbi, tinha uma vozinha assim, ao vivo agora com o The Fall, corta pra eles. Aí cortou minha bunda na TV inteira, assim, porque eu tava já com a meia, né? Aí os caras, caralho, eu vi a tua bunda no... A bunda mais vista do rock gaúcho foi do senhor Eduardo Dornelles. Que maravilha, cara. Mas vamos deixar um adendo aqui. A melhor bunda do rock gaúcho é a do Júlio Sasquatch. Ah, do Júlio? Eu que depilo. É mesmo? É, claro. Revelações nunca mostradas antes. Olha aí, Júlio. Pô, o Mangue Beat, cara, também é um filhinho do The Fall, se a gente pensar de certa forma. Eles usaram principalmente a fusão do hip hop com o rock. E com música brasileira, né, cara? Conversamos com o Pedro De Luna, que foi agora é o biógrafo do Mundo Livre. Uma entrevista legal pra ele sobre... Assim, depoimento aqui, inclusive, no livro, a gente tem muita história com eles. O que acontece? O Fred, né, o Fred 04 e o Chico eram fãs de The Fall. O Otto também e tal, todos eles, na real. Eles conheciam o que a gente estava fazendo, se identificavam com o que a gente estava fazendo, que nem o Planet, entendeu? Não é que o The Fall estivesse inventando aquilo, a gente estava inventando a nossa versão daquilo, mas todos nós estávamos ligados nas mesmas coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, dance hall. Era uma coisa que não tinha no Brasil. E o The Fall já tinha música de dancehall, raga, e o Planet e o Benegão já estavam muito ligados nisso. Quando eles viram a gente fazendo, falaram, caralho, tá ligado? Então tem toda essa coisa. O movimento do Mangue Beat foi a mesma coisa. Eles tinham essa coisa da antena, né? Literalmente eles usavam essa imagem e o The Fall era uma banda de antena. Tinha essa ligação. E eles viam as coisas que a gente estava fazendo e se sentiam assim, tipo, representados, tá ligado? Pô, a gente também tá fazendo isso. E isso é uma coisa que é super importante, super empolgante. Então acho que a gente também foi parte desse combustível. Eles mesmos sempre falaram isso tudo, né, e tal. E tem uma coisa curiosa, por exemplo. O The Fall tocou num festival foda, clássico aqui, que era o Rock Unificado, né? Isso, sei lá, 85 talvez, não sei. Que era o Quadrante Atlântida daquela época, assim, um festival grande. Era no Gigantinho, né? O Gigantinho era o grande lugar de shows antes de ter os outros estádios. E aí foi muito legal pelo seguinte, a gente era amigo dos caras que eram amigos do Miranda, que moravam ali perto da área dele, que eles faziam parte de um grupo de pagode na época e tal. Né? Eles eram amigos do pessoal do Dorinho, eles não eram do Dorinho, eles eram um outro grupo que esses dias me falaram, me esqueci o nome. Era o Gilmar, Bola 7, o Black, os caras que eram amigos de infância do Miranda. E esses caras tocavam instrumentos de pagode, né, de percussão de samba e tal. E a gente era muito amigo deles e falou, cara, vocês querem tocar com a gente no Rock Unificado? Vamos. Aí a gente entrou tudo de branco, assim, com aquela percussão, assim, todo show. Nós, o The Fall, que era o trio, eu, a Bíblia e o Carlos, descendo o cacete no pós-punk e eles batucando em cima full. Quer dizer, foi uma coisa quase proto-Chico Science. Quer dizer, a gente já estava ligado nisso já desde essa época, entendeu? Então, foi um grande encontro, assim. Mesma coisa que aconteceu no Rio com o Planet Champ e tal, aconteceu lá em Recife. Há uns anos atrás, eu finalmente fui para Recife e foi, assim, uma grande emoção, encontrar todo mundo lá e tal. A galera conviveu com o Chico e tal. Que massa. Então, assim, é muito legal fazer parte disso. E em BH também o Pato Fu, sabe? As pessoas que também eram influenciadas pela gente tinham essa coisa toda. Tinha muito, no início, principalmente, né, lá do alternativo deles, essa mistura do totalmente. rock do eletrônico. E Eu, mais inclusive, tarde, eu participo de uma música no disco deles. Screen. Eu participo de uma música de um disco deles da época do Banguela lá. Muito legal, assim. E... Não, televisão de cachorro. Não, televisão de cachorro já foi pela TMG. Não, foi televisão de cachorro. Não foi mais. Foi nesse aí que eu participei. Não me lembro qual é a música, mas era uma música muito doida lá. Eu, o André Bujanra, nós fizemos um coro na música, assim, várias pessoas cantando e tal, muito legal. Então, eu acho que o The Fall, antes de ter internet, antes de ter a porra toda que a gente tem hoje, estava conectado com as coisas do mundo. E as pessoas viam isso na gente e diziam, meu Deus, a gente também tá, entendeu? Sempre foi uma coisa assim. Mais assim do que dizer, os caras são minha influência. Pra mim, eu vejo assim, é tipo, os caras estão na mesma vibe que nós, estão na mesma frequência que nós. Existe gente que nem nós. O ser humano precisa disso. Precisa se enxergar, precisa ser espelhado, entendeu? E eu acho que o The Fall sempre foi um grande espelho, assim. Separei hoje, tu vai inaugurar um quadro nosso. A pergunta birra livre da noite. Nos anos 80, os Cascaveletes fizeram a música O Dotadão Deve Morrer.
que, segundo as histórias, foi homenagem pro nosso caro cidadão Eduardo Doneres, que fazia jus à palavra, fazia sucesso com as mulheres e foi tamanho sucesso Eu não sei quem é que ficou com a mina dos caras e ficaram puto contigo e fizeram essa música. Na verdade, assim... Como é que é essa história? É verdade. Na verdade, já me disseram que o Flávio já disse isso. Ele nunca disse pra mim, mas me disseram que o Flávio disse isso. O que acontece? A gente andava todo mundo sempre junto. Cascavelheiros, TNT, The Fala, todas as bandas da época, Prise, todas as bandas da época, Justa Causa, o X, o Ratão, todo mundo. Então a gente tava sempre junto, né? Era uma cena forte aqui. As pessoas, né, nem têm ideia do como era forte. Tipo assim, a gente vivia no Oswaldo Aranha e tal, tocava em Porto Feliz. Era uma turma formada. E tocava bastante nos clubes do interior. E era uma cena que tinha visibilidade. As pessoas gostavam, tinha fãs e tudo mais, não sei o quê. E os Cascaveletes eram uma das grandes bandas, né, na época. E eu tava sempre nos shows deles, né? E aí tinha uma guria que realmente era fã deles e ficava... Eu não sei com quem deles ela ficava e tal, não sei o quê. E aí um dia eu fui no show deles, no Teatro Renascença, ela tava lá. E a gente começou a ficar. E eles ficaram putos, tá ligado? Tipo assim, pô, como é que fez nosso show? Eu falei, cara, eu não fiz nada, eu só tava aqui, a guria me quis e eu tô aqui, entendeu? E aí que começou essa lenda, entendeu? Não sei se é verdade, infelizmente não posso confirmar nem nada, assim. Isso tá no livro Júpiter Maçã, a efervescente vida e obra do Cristiano Bastos. Que é um baita, nosso grande amigo Cristiano Bastos, que é pra mim, assim, ele é o maior biógrafo do rock brasileiro, o Cristiano. Os livros dele são fantásticos. O livro do Leni é maravilhoso também, entendeu? E eu acho muito a foder os livros dele, eu recomendo. Se querem saber as histórias das mais didáticas e jornalísticas até as mais macabras, é com ele. Não, e esse livro, cara, embora a biografia do Júpiter, mas ele fala demais, muitos detalhes e sites dessa fase dos anos 80 de vocês, cara. Se dissesse o livro anos 80 do rock gaúcho, cara, seria perfeito ali. Aí conta um trecho que eu tava lendo aí, né? Por ele, o Talão Deve Morrer foi feita para o educar, cara. Vou te dizer, hein? Tu era fogo ainda? Eu aprontava. Hoje eu sou mansinho. Tá de boa. Aham. Cara do céu. Cara, estamos quase chegando no final do nosso papo, mas uma das coisas que eu acho que tu não lançou ainda o projeto, e eu puxei um disco qualquer da minha coleção, um breve comentário teu, que tu é um cara que gosta de samba, cara, de brasilidade. Peguei um disco aqui, cara, da nossa querida Ivone Lara. Cara, eu imagino, falando sério, tu cantando samba, cara. Cara, é o seguinte, eu, na pandemia, me reencontrei com a música brasileira. Que nem o nosso amigo, né, sobrinho de Tim Maia, o famoso sobrinho de Tim Maia, que, quando foi morar nos Estados Unidos, disse, me reencontrei com a música brasileira, né? Aquela coisa toda. E assim, foi um momento assim de muita introspecção, muita pesquisa, o cara em casa o tempo todo. Sim. E aí eu comecei a me lembrar de coisas assim. Eu cresci numa casa que tinha muita música. Tinha muito pop brasileiro, tinha muito rock brasileiro, de Raul e várias coisas, Secos e Molhados. Tinha muita música internacional, tinha muito jazz. Eu conheci o Miles Davis como pai, essas coisas todas, sabe? E não é qualquer um, não. É o Beaches Brew ainda, sabe? Um disco foda que norteia a minha vida e a minha arte, assim. Mesmo que eu não faça uma música daquele tipo, né? E tinha muito MPB também, tá? Muita coisa e tal, assim. Então eu cresci ouvindo isso e bastante samba também, essas coisas todas. Então eu tinha um conhecimento. Conhecia, obviamente, a Marrom, conhecia Benito de Paula, conhecia um monte de coisa. E não só o samba, mas aquela MPB quase elitista, influenciada pelo samba, né? Aquela coisa pós-bossa nova. E isso me influenciou, obviamente. E aí na pandemia comecei a ouvir de novo, comecei a aprofundar a pesquisa, comecei a descobrir artistas que eu não conhecia, um monte de coisa. Caralho. Por exemplo, lembra? Não me lembro porque de lá pra cá aconteceu muita coisa, assim. Mas eu posso até te mandar depois, assim, porque eu comecei a pesquisar, assim, e tinha muita coisa, assim, grupos obscuros, quase funk, quase rock, tá ligado? Como eu te disse, né? Na música black, né? Na música negra que a gente escuta, tem o rock também, entendeu? A gênese é a mesma, entendeu? Então os caras não tinham muita... Os instrumentos, o jeito de tocar e tal, né? Tinha muito disso. Então é uma coisa que sempre me pegou. Aí eu comecei a pesquisar, estudar e tal. E comecei a me apaixonar pelo samba, dizendo... Porque eu tava há anos pensando assim, puta, eu quero uma música que me faça viver de novo, que me toque, que me deixe curioso. E não conseguia descobrir mais isso. Não que eu não considere as coisas contemporâneas, tem muita coisa boa, tem muita coisa... Recentemente
teve King Drácula, teve o Bring Me The Horizon, um monte de coisas novas do rock e tal, não sei o que, babá. Mas aí comecei a me aprofundar no samba e pirei com isso e tal. E comecei a pensar, puta, eu preciso fazer samba também. Como é que seria eu fazendo samba e tal? Comecei a falar sobre isso, né? Para amigos, para jornalistas até, não sei o quê. Beleza. Aí começou esse papo aí pro tio, cara, será que ele vai fazer samba? Não sei o quê. Beleza. Aí eu comprei um violão na pandemia, na Open Stage, aliás, eles foram maravilhosos comigo. Comprei muita coisa com eles na época de equipamento e tal, porque não podia sair, porque eu morava com meus pais. Agradeço a Open Stage, sempre me atenderam muito bem. Eu estava morando com meus pais, que têm mais de 80 anos, então a pandemia era um pouco mais delicada para mim. Eu não podia ficar saindo na rua e correr o risco de infectar eles, né? E aí tá. Sim. E aí eu produzi muita coisa. Eu lancei muita gente nem sabe, não viu. Eu lancei um selo de música eletrônica na pandemia que chamava Mad Bank, um sócio de São Paulo, lancei várias coisas. Eu produzi músicas minhas solo, lancei no selo Maxilar do Gabriel, né, dos Autoramas, que é maravilhoso também. O Frenético é do teu selo ou já foi eu? Não, o Frenético é de 2005 lá na Alemanha. Tá, lá na Alemanha. E aí eu comecei a fazer todas essas coisas. E aí comprei um violão, que era uma marca brasileira que eu me esqueci, infelizmente, o nome, que até o Caetano usa. É um violão barato, simples, mas muito bem feito, de cordas de nylon, né? Aquela coisa. E comecei ali a meter uns acordes, umas coisas, não muito estudado, assim, meio que eu vou tocando meio de ouvido os primeiros acordes e tal, e comecei a me interessar por isso. Fiz alguma coisa que outra e tal na pandemia, mas não foi muito adiante. Aí eu tava namorando a Ana Maria Mainieri, né? Aquela atriz maravilhosa do Houve Uma Vez, Dois Verões e tal. Conheci ela na pandemia, ela era minha vizinha, assim, ela morava a 500 metros da minha casa, a gente não se conhecia. Aí nos conhecemos, mundo pequeno. Conhecendo na internet e tal, começamos a namorar assim virtualmente. E aí quando deu pra se encontrar, assim, no momento que a pandemia deu uma arrefecida, começamos a namorar. E namoramos assim, tipo 1 ano, assim. Aí quando acabou esse namoro, foi muito dolorido e tal, né, como qualquer fim de namoro. Aí eu fui pro samba. Aí eu fiz um monte de música, sabe? E aí é incrível, eu tenho essas músicas, eu nunca lancei essas músicas. Mas fiz músicas, assim, do meu jeito, mas com o pé no samba full, assim, nem eu sabia, entendeu? Porque eu não sou, assim, um estudioso catedrático. Eu não sou uma pessoa que entende teoria, entende harmonia. Eu vou pelo instinto. Eu não quero poluir esse meu entendimento do instinto, dessa profundidade do instinto com teoria. Sempre fui meio assim. E aí eu fui indo e fui fazendo essas músicas. Elas são incríveis, elas estão lá guardadas em algum lugar, em algum HD. Não sei se elas vão ver a luz do dia algum dia, mas estão lá. São essas músicas de dor de cotovelo, por causa do fim do meu relacionamento. Que tem tudo a ver com o samba, né? Sempre teve... Sim. Sempre transportaram o sofrimento do amor com uma poesia. Sim, e é legal porque, tu vê aquelas músicas de rasgar, assim, o coração, né? Tipo... a GP... Marrom, tipo assim, puta que pariu, é foda. Rodrigues aqui, cara, também, cara, aqui. Nossa, cara, uma dor de cotovelo total. E é legal, porque escrito, né? Que transforma nessa poesia e tal. E aí eu fui pra esse lado e foi uma doideira, assim, não sei se um dia isso vai sair. Eu tive até um projeto de fazer um show mesmo de teatro com isso, mas acabou não vingando, entendeu? Mas estão lá as músicas. Tem que lançar isso na hora, cara. Pois é, quem sabe. Meu velho, quais os próximos passos agora educar em The Fala? Então, o The Fala tem alguns shows esse ano ainda, que em breve a gente vai anunciar. E pro ano que vem acho que vai ter mais shows, assim. Mas é aquela coisa, né? Fãs do The Fala não podem esperar que a gente vai virar uma banda de estrada de novo. O Castor mora em Maceió, a Biba tem as batucas, todo mundo tem os seus rolês e tal. Mas a gente ama estar junto, a gente ama tocar. Eu sei que é uma banda única. Assim, eu não tenho nenhum pudor em dizer que o The Fala tem o mesmo tipo de química que o Black Sabbath tem, que o Chili Peppers tem, que o Nirvana tem, que os Mutantes tem, que os Stones tem, que é um grupo de pessoas que faz uma coisa única, sabe? Incrível, assim. Pode ficar 10 anos sem tocar, mas quando encontrar, cara, não morre. A gente tem essa sinergia. É inegável. E todo mundo se curte, a gente nunca brigou nem nada. Tá, a gente se bica, como todo mundo, como todo casamento, mas nunca brigou a full, todo mundo se respeita, se ama, entendeu? Então a gente vai voltar a tocar, mas esporadicamente. Não sei se isso vai levar a gravar alguma coisa, isso aí só o destino vai dizer. Mas eu, né, educar finalmente, assumindo o meu nome, a minha marca, o meu trabalho solo, tem muita coisa para acontecer. A gente tem muitos shows marcados que a gente não divulgou ainda. Tem shows, já começa a tocar fora do estado bastante também. E tá reconstruindo esse nome, essa marca, essa carreira, entendeu? E num viés bem pop, rock, porém pop, entendeu? E aí, tipo assim, fora os shows e tal, tudo,
eu tenho muitas músicas novas que vão ser lançadas esse ano que vem e tal, e vários singles, né? Até chegar um álbum que se chama Soda Pop, que depois do disco Superstar, esse que saiu pela Orbit aqui, que era um disco pop punk, aquela coisa, aquele disco que saiu entre a CPM e a NX0, né? Foi aquele vale do pop punk. Inclusive, o filho do NX0 tocou na formação do The Fala de São Paulo, né? Aleatória. Foi assim, foi uma honra pra mim, né? Que massa isso. E aí, assim, aí a gente tá nessa fase, nessa onda, e tendo uma resposta muito legal do público para essas músicas novas. Inclusive, assim, a gente sempre diz assim, a gente é uma espécie de Ramones KLB, velho. Assim, um super pop, mas Ramones, aquela coisa truzeira do punk, porém super pop, assim. E no show tem versões de muita coisa do rock gaúcho, né? Como eu te disse, pra mim é uma volta, e nem só uma volta, é uma aceitação dessa nossa história e tal. E isso toca as pessoas, é legal ver nos shows também, entendeu? A gente tem versão do Armandinho, de Ursinho de Dormir, que quando toca no show, assim, arrebenta e tal. Tem versão de Ana Banana no TNT. Tem várias outras aí que estão ainda sendo trabalhadas. A gente tá tocando coisas do Acústicos, tá tocando coisas do Tequila Baby, um monte de coisa assim, entendeu? Reverenciando esse nosso rock, mas de um jeito Ramones, do meu jeito, assim. Desconcertar um pouco do óbvio. E a gente tá com essa banda nova, né, que é o Sasquatch na bateria, tem o Vitor Lipe no baixo e o John Vitor na guitarra, são caras mais novos, assim, que vieram com sangue nos olhos e tal. E a gente tá se amando, assim, é só tu olhar, assim, nossos stories, nossos vídeos, a gente uma baita família bagaceira e muito feliz de estar tocando junto. Que legal. E conquistando cada mês mais coisas, mais contatos, mais contatos com as pessoas e tal. E assim, nos planos, a gente tem, claro, muitos shows. Vocês podem olhar a agenda lá no educar.defala, no Instagram. E tem esses lançamentos dos singles que vão chegar no Soda Pop, que eu tava falando, que é um disco que eu ia fazer depois do Superstar, acabou não saindo. Então tem algumas músicas daquele disco que a gente tá tocando, e tem várias músicas novas nessa vertente da Amanda, por exemplo, da Baby Doll, por exemplo, que são grandes sucessos da época da Amanda, do Superstar e tal. A gente toca hoje uma faixa etária ali, pira, porque eram os discos que eu vinha quando era guri, tinha uma Amanda, Baby Doll, tal, Popozuda também, né? Aquela gurizadinha ali, meninada de 14 e 15, hoje tá na faixa, seus 30, 35, Isso aí. 40. E esse também é o público da Fala hoje, não só a galera que eu vi nos anos 2000, ou 2000 não, 80, 90 e tal. Então é muito legal, assim, tem toda essa junção. Então a gente vai lançar uma série de singles e clipes também e tal, pra chegar no álbum depois, provavelmente o ano que vem vai sair esse álbum. E eu quero também fazer uma série, um box com uns compactos. Eu quero lançar os 7 inches de todos esses singles, com as capinhas maravilhosas e tal, e vender isso. E, claro, desenvolver também mais merch, mais camiseta, mas a gente tem a calcinha do The Fala também, que a gente lançou, que já esgotou, agora vai ter a do Educar. Provavelmente tem uma arte atrás e tem a minha língua dentro também, na parte de dentro da calcinha. Alguém já namorou com a calcinha do Educar ou Defala? Ah, não, o Educar vai ser lançado, mas do Defala? Tem isso? Já recebi fotos de um casal conhecido usando a calcinha. Detalhes não podem ser revelados. Mas é o casalzinho pegando fogo com a minha calcinha. Que maravilha, cara. Olha aí. Estimulando paixões. E cabe lembrar também o seguinte, né? Eu continuo produzindo. Como eu falei, vou produzir uma faixa. É a primeira vez que estamos falando isso em público, dos nossos queridos, né? Transmissão Beta, da Ana Plá, da Joan. É uma banda que eu mais amo, assim, daqui. Os caras, as gurias são geniais e tal. Mas também vou produzir um disco novo do Deluce, que é um cara que eu admiro muito. Um vocalista maravilhoso. Performance foda. Também estou programado para produzir até o final do ano um remix para os Isótopos, que é uma banda que eu acho que é da linhagem dos anos 90, ali, daquela coisa toda do The Fala. Eles são hoje essa banda, né? E para mim é um orgulho assim, poder trabalhar com eles. Fora isso, tem o Burlalás, né? Que é um grupo burlesco maravilhoso que eu tenho com a minha namorada, a Júlia, né? Que é a LA Woman, tá lá em Los Angeles agora na DragCon, lá com a RuPaul e a porra toda. Que é um grupo de performance burlesca, de pole dance e tal, que eu participo em drag, né? In fucking drag, tipo maquios, peruca, vestidos e tal, essa coisa toda. A gente fez eventos maravilhosos no Café Mal Assombrado, né, que a gente ama, um lugar incrível, quem não conhece deve ir conhecer, ali no centro da cidade, muito foda mesmo. Onde a gente fez eventos burlescos
com temas de filmes de terror. O primeiro foi Bebê de Rosemary. A Júlia, que a minha namorada era a Rosemary e eu era o Diabo. O segundo foi Carrie a Estranha. Ela era o Tommy e eu era a Carrie, né? Com banho de sangue, tudo, a porra toda. E o nosso evento sempre tem palco aberto, né? Porque a gente recebe artistas da cidade, do burlesco, do polidense. E lá a gente criou um evento novo que chama Burla Las Vegas. Porque, tipo assim, é um show mais... como um teatro de revista. Não tem tanto a parte mais teatral nesse evento, é um evento mais simples, porém tem mais vagas de palco aberto. Cada um de nós performa sozinho, eu faço lip sync, as outras fazem, né, o rolê delas e tal. E vai estar muito legal, convido a galera para ir. E é mais uma vertente do que eu faço, né? É uma outra faceta do meu trabalho, da minha criatividade e tal, que é o lance do mundo drag, que eu sempre tive uma ligação com isso desde o início do The Fala, desde que eu tinha 15 anos de idade. Já me pintava a unha, não sei o quê. E era uma influência também nessa época para essas crianças que não queriam ser fechadas numa caixa de gênero, tá ligado? Como eu te disse, eu não acredito em divisão mesmo de gênero. E nos anos 80 tu imagina como é que era Porto Alegre. Tu tinha que correr de pedreiro jogando tijolo, a polícia correndo atrás. Você tava drag queen, tu, Castora, a Biba, o Flu, atravessando a rua e a polícia queria te pegar, cara. Com a minha mãe também, era complicado, assim. Hoje, ainda bem, as novas gerações conseguiram reverter muito disso. Existe um avanço muito grande nisso, as pessoas não ficam mais caladas, né? Então, nessa época era legal, porque eu estava fazendo isso e eu não tinha internet, eu recebia cartas, entendeu? Recebia cartas do moleque dizendo, puta, tu me influenciou, tu me ajudou, eu consegui peitar meus pais por causa disso e tal. Que legal. Então é muito legal fazer parte disso tudo, entendeu? A gente precisa de um mundo mais equilibrado, onde as pessoas se entendam, a gente precisa de amor, tá ligado? A gente precisa que as pessoas parem de ficar brigando, parem de ficar polarizando. Cada um é de um jeito. A minha vivência que eu tô tendo agora, viajando pelo interior do Rio Grande do Sul, convivendo com tudo que é tipo de gente, sem questão política, sem questão partidária, não estou entrando nisso, mas de vendo que todo mundo é ser humano, entendeu? Todo mundo está aqui num planeta maluco junto, entendeu? Tu pode ter as suas divergências, mas não precisa sair detonando na internet, não precisa sair dando porrada, entendeu? A gente tem que dar esse exemplo também. E está acontecendo. Isso é um momento muito importante, né? Então eu acho massa fazer parte disso. Ainda bem, né? Estamos evoluindo. Para encerrar, o disco da tua vida e o disco inusitado que o Edu adora, que as pessoas não fazem ideia. O disco da tua vida e o disco inusitado. Tá. Disco da minha vida é foda, tá? Porque existe uma concorrência muito grande entre Exile on Main Street dos Stones e o Bitches Brew do Miles Davis, mas eu acho que o Bitches Brew ganha. Mesmo sendo um Stone maníaco até. Tipo assim, o Beto Bruno, que é o Beto Bruno, diz, cara, tu sabe mais dos Stones que eu. Ele vai dizer que não em público, mas pra mim ele diz, tá ligado? E ele sabe tudo dos Stones, tá ligado? O Stones maníaco, né? Stones maníaco, mas eu sou pior que ele. Eu já li tudo, eu tenho tudo, já vi tudo. É foda, assim, o Keith Richards é, né, Deus. Mas inusitado é difícil, porque não consigo considerar. Mas um disco que é inusitado é o Metal Machine Music, né? Que é um disco que o Lou Reed fez pra fuder com a gravadora, um disco duplo, só de barulho. E é incrível esse disco. É um disco de música concreta, basicamente. É a guitarra só fazendo barulho, um monte de barulhada e tal. E eu escuto esse disco. Tipo assim, é um disco que eu escuto como se fosse uma obra qualquer de música erudita. E as pessoas não aguentam esse disco, mas pra mim é também um baita disco. É muito anárquico, né? É muito louco. Nossa, querido Edu, muito obrigado, meu velho. Eu agradeço. Gratidão, cara, de coração mesmo. Tá aqui no nosso novo espaço aqui, na Birra Libre. Comigo, sabe que poxa, nós também, cara. Sigam o Edu nas redes sociais, no Instagram, YouTube. Tá ativo no YouTube? Não muito ativo, mas a gente vai voltar agora. Até o Sasquatch sempre me cobra. O Sasquatch é um baita videomaker também, né? Além de tudo. Então a gente vai começar a criar clipes, né? Para as músicas novas e algumas antigas também. Porque não tem. Por exemplo, Popozuda não tem clipe. Baby Doll não tem clipe. A Amanda tem um que foi feito pela RBS, que é muito legal, que até tem a animação do Grampá, que é um cara genial, mas nunca teve um clipe oficial, entendeu? O cabelo bem curtinho, pitadinho ali, meio emo ali na época, né? Isso, topo emo, né? Então é isso, tipo assim, o YouTube a gente vai revitalizar também. By the way, eu não sei nem qual é o handle do YouTube, só pra tu ver. Eu sou um pouco desorganizado ainda também, que tem um Sasquatch. Onde há Sasquatch não tem limite. Não, tá tudo certo. Gurizada, papo, como sempre, rende muito aqui no nosso Uma Cerveja. E não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho, vem aqui pro Birra Libre, Avenida Nilópolis, salgadinhos, cervejas de primeira excelência. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Forte abraço a vocês, até mais. Valeu, galera. Beijo. Ei!
Pô, Vai, meu caralho, pirulito cara. durou até o fim. Hã? O meu pirulito durou até o foi, fim. Sim, eu não paro de falar, não dá tempo de chupar. A ideia é essa.